Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme. Esse vídeo aqui eu vou dar uma dica muito importante sobre instalação de forro de drywall em casa que tem as paredes fora de esquadro. Acompanha aí que vocês vão entender. Então tá aí pessoal, eu vou dando aqui em primeiro lugar uma breve explicação do que aconteceu nesse projeto aqui. E então, para quem acompanha o canal aí, tem todo o passo a passo desse rebaixo drywall, dessas sancas, é o projeto Obra ao Vivo. Tem aí na aba playlist do canal todo o passo a passo desse projeto. Quem quiser pode conhecer aí desde o começo essa obra. Mas esse vídeo aqui é para falar sobre um problema que eu tive aqui, que na realidade é um problema muito comum quando a gente vai fazer um projeto de drywall em qualquer casa. A maioria das casas e apartamentos, eles não têm as paredes totalmente retas. Muitos têm, mas a grande maioria, principalmente casas antigas, elas têm as paredes tortas. Por exemplo, esta parede cinza aqui, ela não está saindo da parede branca em 90 graus perfeito. Ela está torta. Então, no caso, ela está saindo da parede branca e está abrindo para trás. Essa parte aqui é bem mais longe que o começo aqui, se a gente for medir daqui até lá. Então, existe aqui uma abertura, uma falta de esquadro, que é muito comum em casas antigas. E no caso esse vídeo é para dar a dica aí de como que eu vou fazer aqui esse trabalho em drywall tendo esse problema de falta de esquadro. Só para vocês terem uma noção, eu estou aqui com um esquadro pequeno e eu vou mostrar aqui na parede essa diferença que já é notada com um esquadro pequeno. Então, estou aqui com o esquadro, eu vou encostar o esquadro aqui na parede branca e trazer até a parede cinza. Então vocês veem aí, ó. Olha como a parede cinza está torta, ela está abrindo para trás. Então, se com o esquadro pequeno aqui já está dando essa diferença, imagina a diferença que está lá no final. Então, a parede cinza não está a 90 graus perfeito. Ela tem uma abertura para trás, deixando aqui totalmente fora de esquadro. E com relação ao meu projeto de drywall, como vocês viram aí, é um rebaixo que começa lá no corredor, ele vem até a sala e ele se estende até essa posição para criar aqui um rebaixo no hall de entrada, para ter aqui no hall de entrada uma sensação de hall virtual. Então, no caso, ali será feita uma sanca. Então, a princípio, quando eu fiz essa estrutura, eu ignorei a falta de esquadro daquelas paredes e eu coloquei esse perfil aqui, o último perfil aqui da sanca, eu coloquei em 90 graus com esse paredão, porque eu queria essa sanca em perfeito 90 graus com essa parede principal da sala. E eu então ignorei a falta de esquadro na hora de fazer a estrutura. Mas na hora do chapeamento, obviamente que eu ia ter que contornar o problema de falta de esquadro. Então eu executei uma técnica aqui em drywall que eu vou passar para vocês agora. Então veja bem, eu coloquei aqui o perfil da estrutura, o último da sanca aqui em 90 graus com esse paredão. E na hora de fazer o chapeamento, a primeira dica que eu dou é que como essas paredes estão fora do esquadro, então eu tenho que pensar nesse chapeamento aqui da extremidade até a parede. Eu tenho que pensar numa solução aí para a chapa de drywall corrigir este problema de falta de esquadro. Então eu faço aí a inversão das medidas. Eu jogo a chapa para frente para ela encostar lá e na hora que ela encostar eu vou fazer o corte lá descontando as medidas. Porque todo mundo sabe que a chapa de drywall ela sai da fábrica no esquadro perfeito. Então se eu pegar uma chapa de drywall do jeito que ela saiu da fábrica e querer chapear essa parte, com a chapa estando em esquadro, a hora que ela encontrar essa parede que está torta, a chapa vai ficar assim. A chapa vai ficar
encostando ali e com uma abertura aqui, que foi o que aconteceu quando eu encostei a chapa inteira em perfeito esquadro. A chapa encostou aqui e ficou com uma abertura aqui. Então como é que eu fiz? Eu peguei a chapa de 1,80 por 1,20 e como eu vou fazer uma sanca drywall aqui e eu preciso de 10 centímetros para fazer a minha sanca. Então no caso eu cortei a chapa com uma medida acima dos 10 centímetros que eu preciso aqui. Por isso que vocês estão vendo aqui essas chapas irregulares, porque elas ainda não foram cortadas. Eu cortei a chapa maior, já dando aqui os 10 centímetros da minha sanca. E essa diferença de falta de esquadro eu cortei aqui atrás. Eu fiz o corte na diagonal para a chapa encaixar na parede, dar aqui os meus 10 centímetros da sanca e ter uma pequena sobra que agora eu vou cortar e deixar perfeito aqui o alinhamento da sanca drywall. Então, explicando aqui mais de perto, aqui vai ser a sanca drywall virada para a sala. Então no caso aqui eu preciso de 10 centímetros para a criação da minha sanca. Então eu vou ter 10 centímetros de chapa aqui para depois colocar a aba. Então todas as chapas foram cortadas a mais para eu ter sobra para cá. Por isso que tem essa diferença aqui, porque eu ainda não cortei. E aqui eu já fiz o risco da onde eu vou cortar. Esse risco aqui vai dar os 10 centímetros que eu preciso para a sanca. E isso aqui eu vou cortar e descartar. Essas partes aqui. E a diferença de esquadro eu joguei lá para o fundo. Então praticamente eu chapeei daqui para lá. Já fiz o desconto lá da falta de esquadro. A chapa encaixou na parede. E agora fica tudo perfeito. Porque aos olhos a gente não percebe essa falta de esquadro. Essa falta de esquadro só é perceptível através de medições. Então no caso a chapa se adequou lá à falta de esquadro. E aqui na frente o espelho da sanca e a estrutura está saindo em 90 graus daquela parede. E eu joguei as chapas para frente, dei aqui os 10 centímetros. E agora eu vou cortar esse excesso. E a hora que esse excesso aqui sair, isso aqui e o avançado da sanca vai ficar na medida exata, saindo a 90 graus lá do paredão. E esse problema de esquadro vai ser solucionado de uma forma bem simples e bem fácil, deixando aí o projeto com a estética perfeita. E essa é uma dúvida que muita gente me pergunta aí no canal: como fazer forro de drywall em ambiente que está fora do esquadro? Aqui é um projeto especial. Tem aqui o rebaixo no hall de entrada, as sancas. Mas se aqui fosse um forro liso, se eu fosse fazer um forro liso em toda essa sala, então a primeira coisa, é uma sala retangular. Então aqui no caso eu escolheria colocar as canaletas F1530 nesse sentido, que é o sentido de menor distância da sala. Então eu colocaria todas as canaletas F1530 em 90 graus com esse paredão, seguindo as regras de forro drywall a cada 60, tabica ou cantoneira 2530 no perímetro. E no caso, como a casa tem um problema de falta de esquadro muito gritante, para fazer o chapeamento drywall, depois que toda a estrutura estivesse pronta, com as canaletas F1530 a 90 graus desse paredão, eu não começaria a chapear pelo canto. Como tem aqui um problema de falta de esquadro bem grande, eu faria o chapeamento drywall do centro para as extremidades. Pegaria uma chapa inteira, começaria no centro, ia fazendo a amarração das placas, e quando eu fosse chegando na parede, com os retalhos menores, aí eu já cortava a chapa em diagonal, para a chapa que estiver chegando aqui nessa parede se adequar à falta de esquadro que eu tenho aqui nessa casa. Então, esse vídeo aqui é para dar a dica aí tanto da sanca quanto do forro, que é uma dúvida aí que muita gente me pergunta sobre chapeamento drywall em casa que tem as paredes fora de esquadro. Então agora é bem simples.
Para terminar aqui essa parte do forro, eu já risquei aqui com o lápis, já dando aqui os meus 10 centímetros que eu preciso para a sanca. Então agora eu vou fazer o corte aqui, usando aqui uma canaleta de régua e o estilete. Eu vou pôr a canaleta aqui, passar o estilete e tirar, descartar esse drywall aqui que eu deixei a mais para que tudo funcionasse aí na adaptação às paredes fora do esquadro. E pronto, pessoal, cortando os retalhos que eu tinha deixado para frente. Tá aqui os retalhos, ó. Conforme vocês viram, eu cortei com estilete. Isso aqui vai ser descartado e a minha sanca ficou totalmente alinhada. Vou mostrar aqui no detalhe. A sanca está pronta para ser finalizada aqui com a canaleta e a aba. Parte elétrica, e é como eu falei, esse espelho e essa sanca está em 90 graus com o paredão lá da sala, dando aqui uma estética perfeita para o meu projeto. E o problema da falta de esquadro foi corrigido lá, cortando a placa na diagonal que encosta na parede. E é isso aí, pessoal, eu espero ter ajudado com mais esse vídeo de dicas. Se gostou do vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal, e a todos aí, forte abraço, muito obrigado e fique com Deus.